Entrando no ar, programa Café.com. Café.com. Entrevista com personalidades, músicos, escritores, médicos, entre outros. Aumente o volume e fique à vontade. No ar, Café.com. Olá, estamos mais uma vez no nosso programa Café.com da Rádio Equipe e hoje nós estamos recebendo aqui a Ludmila, psicóloga, e junto comigo a professora Vaninha, que vai conduzir o programa. E o nosso tema hoje é um tema que está super em alta. Nós vamos falar dessa relação pais e filhos, dessa autoridade, desse relacionamento. Tudo bom, Vaninha? Tudo bom, Ludmila? Tudo bom. Que bom tê-la com a gente aqui nesse nosso programa. Obrigada. Então vamos começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, né? Ludmila, a gente não pode deixar de falar agora, neste momento, da novela, né, que está em alta aí, com, lógico, né, na ficção, uma distorção dessa relação entre mãe e filha, mas a gente percebe também que houve um protecionismo. A novela diz que, né, houve um protecionismo exagerado dessa mãe com essa filha, e essa filha ultrapassa o limite do respeito com a mãe, da honestidade. Ela perde todos os valores que essa mãe, que é uma mãe honesta, passa para ela, mas por conta também de uma relação conturbada. Porque essa mãe, na verdade, nunca viu ou não quis ver como era essa filha. Existe essa visão conturbada ou a mãe realmente não vê? Então, a gente tem que considerar, né, que no meio de todas as relações que a gente tem de pai, de mãe, de avô, primos, irmãos, a gente tem que considerar o peso da afetividade, né? Porque esse pai, essa mãe pode estar dizendo assim, eu estou fazendo o melhor, eu estou dando de tudo, eu fiz o melhor para ela que não valorizou. Mas no meio dessa história toda, com certeza teve algum episódio, né? Houve alguma dificuldade que às vezes ficou despercebida e que, na verdade, no desenvolvimento dessa filha, dessa criança, tem um peso sim, né? A gente não pode levar a ferro e fogo que houve um erro, que houve um trauma, alguma coisa dessa forma. Mas aonde tem relacionamento pode ter conflito, né? Esse protecionismo exagerado pode levar, né, um ser humano, né, essa proteção exagerada pode levar o ser humano a se sentir como se ele se sentisse de forma que ele nunca seria punido? Pode criar esse sentimento dentro de alguém que é excessivamente protegido? Essa criança pode criar uma percepção que ela domina a realidade, né? Que ela controla as circunstâncias, as pessoas, né? Porque, assim, ser uma mãe protetora não tem problema. O problema são os excessos, né? Então, assim, não pode machucar, ninguém pode chamar atenção, uma afronta você fazer isso à minha filha, ao meu filho. Então, assim, os pais precisam de ter muito discernimento na hora dessas correções. Porque mais cedo ou mais tarde, igual a novela está mostrando, essa pessoa vai viver em sociedade, né? E ela vai acabar tendo muitas dificuldades ou gerando muitos problemas, né? Mas a relação de proteção na educação infantil, por exemplo, vai trazer dificuldades no sentido dessa criança ter autonomia, ter poder de decisão, ela poder se sentir competente, e isso pode gerar outros sentimentos negativos, né? E esses sentimentos negativos a gente nunca sabe como a própria criança vai manejar, né? Então, ela pode retornar esse sentimento contra a mãe, ou ela pode retornar esse sentimento contra ela mesma, né? Que aí a gente vê as autoagressões, essas outras quadros, né? Ludmila, você falando aí da educação infantil, né? A gente vê que as crianças pequenas, né? Elas conseguem ter um domínio, às vezes, com o pai ou com a mãe, né? E, às vezes, a mãe até fala assim, a criança fez assim, e o pai vem e não consegue enxergar. O que isso pode acarretar?
para a criança? Para a criança. Então, a criança vai ter perdas, porque uma das coisas mais importantes são os limites, né? Os limites bem dados fazem com que a gente cresça de forma saudável, porque a gente realmente é cobrado em certo momento, a gente tem que ter uma conduta correta, né? Pelo menos é o que se espera, né? Então, quando essa criança muito pequena tem um quadro de falta de limite, com choro excessivo, a gente tem que entender o que está acontecendo nesse ambiente familiar, né? Porque é muito difícil a gente atribuir a falta de limite especificadamente só na criança. A criança nasceu com um problema. Não, né? Ela nasceu e ela tem vivências, né, com essa família desde muito pequenininho. E aqui eu coloco questões desde a mamada, desde o bebê que chora, a hora do banho, a hora da fralda, né? Então, assim, a gente acha que o limite é só no período escolar. Mas os limites já são estabelecidos muito antes, né? Nessa relação do brinquedo, nessa relação a hora do banho, a hora de sentar, a hora de comer, né? E o que eu encontro são pais fragilizados, né? Então, a gente fala assim, como que nós vamos lidar com essas crianças que não têm limites? Eu vejo que a dificuldade do limite são mais dos pais do que das crianças. Porque a natureza do desenvolvimento humano vai trazer impedimentos. Então, a criança vai o tempo inteiro solicitar uma coisa nova. A gente tem que manejar essa criança. Uma coisa que acontece muito no consultório é que, às vezes, eu atendo a criança um ano. Aí ela vai embora. Aí daqui 2 anos a mãe volta enlouquecida com a criança. Sendo que o que está acontecendo daqui 2 anos é um episódio do desenvolvimento, né? Às vezes um pouco de agressividade, mas porque a criança está dizendo, eu quero vestir a roupa agora, né? Eu quero vestir essa, né? E aí a gente tem que saber discernir o que é uma criança querer dominar o espaço e o que é uma criança querer adquirir os seus próprios hábitos, né? As suas preferências, o seu gosto, né? Porque tem mãe que fala assim, não, você não vai usar blusa verde, né? E qual é o problema dele usar a blusa verde, né? Mas, dependendo da situação, né? Essa relação, ela é realmente ela é difícil, né? É muito de você difícil. separar o que é um simples capricho da criança ou o que é realmente ela formando a personalidade dela e fazendo as escolhas. É um pouquinho frágil essa relação, né? Da mãe. É difícil se perceber, Isso. né? E voltando um pouquinho ao choro que você mencionou, é normal a criança pequena que ainda não fala, né? Ela vai manifestar através do choro ou da pirraça. Até que ponto, como é possível você perceber que essa pirraça extrapolou? Que essa pirraça, o choro, já não é mais só a manifestação da raiva ou a manifestação do desejo. Já é algo que a criança entendeu que ela pode usar para manipular. Artifício, né? Não tem uma regra específica, a gente tem que entender o contexto, né? Por exemplo, a criança, quando vai sair de um brinquedo, é esperado que ela chore, que ela reclame. Então, há várias situações que é entendível o porquê aquela criança está chorando. Às vezes é por uma solicitação, às vezes é por uma necessidade. Agora, a pirraça é uma coisa bem específica, né? Você vê que a criança tem o choro e ela tem um comportamento subsequente, né? E aí a gente tem que perceber que essa pirraça ela vai se prolongar devido a como essa mãe vai responder a isso, né? Essa pirraça se estende de acordo com como a mãe intervém naquilo. Ah, não, vamos ali que eu vou te dar tal coisa. Então, se isso vai se repetindo e a criança vai compreendendo que ela pode usar aquele artifício para os ganhos que ela quer. Então, às vezes é a postura do adulto que condiciona um comportamento repetitivo de pirraça, né? Então, assim, o adulto saber controlar a situação, às vezes dar uma segunda alternativa, acalmar a criança, coisa que os pais não estão muito preparados, né? Para fazer. Isso né? reflete mais tarde, né? No desenvolvimento da criança. Sim, porque aí você encontra meninos maiores tendo atitudes que não condizem com a idade dele naquele momento. Sim. Você percebe que aquilo é um comportamento da pirraça, né? Você encontra com meninos maiores refletindo aquele comportamento, não com choro mais.
Às vezes com outras atitudes. A própria palavra diz limite, né? Então, assim, é o limite entre o mundo da criança e o mundo do adulto. Então, a gente tem que saber equilibrar essas duas coisas para que essa criança cresça de forma saudável. A gente tem adultos que têm uma vida muito atribulada, que têm uma vida muito corrida e usa meios secundários para tentar contornar situações, né? Então, por exemplo, a criança está ali, né, querendo um pouco de atenção e essa mãe sabe que tem 1001 tarefas. Então, essa criança talvez vai ter um comportamento que o pai vai desaprovar, mas ela tem um motivo específico, né? E são esses motivos que às vezes os pais não percebem, né? E aí os pais querem que os filhos muito pequenos, né? Assim, eu nem estendo isso ao adolescente, mas os filhos mais pequenos sejam adultos, né? Os pais falam assim, mas ele tem que entender. Falei, calma, ele vai entender de acordo com a necessidade, de acordo quando ele vê que aquilo é importante, né? E aí a gente vê pais queixando muito dos filhos, e aí quando chega no consultório a gente faz perguntas mínimas, assim, ele tira o uniforme e dobra? Ele carrega a mochila dele? Não, né? É esse pai que carrega a mochila, é esse pai que veste a roupa para ir mais rápido, que amarra o cardaço porque está com pressa, né? E as relações afetivas vão ficando empobrecidas. E aí esse pai começa a olhar para essa criança querendo uma resposta adulta, mas ele é criança. Né? Olha, você falou numa coisa aí certo, que os pais querem fazer tudo, né, para adiantar, para não se atrasar. Tempos atrás, né, as famílias eram contido com as famílias dos pais dominadores, que impunham castigos físicos até morais e também julgavam os filhos, né? Por que agora ninguém morreu, ninguém teve aquela rebeldia? Por que a gente tenta fazer diferente? Se deu certo. Então, por que os pais tentam fazer diferente? Porque assim, a gente fala assim, por que os filhos mudaram, né? E a gente atribui essa mudança ao comportamento das crianças. E na verdade não é isso. A gente está vivendo esse momento por causa da nossa cultura, né? Porque para esse filho ficar com essas dificuldades, antes dele ficar com essas dificuldades, muita coisa mudou. A mulher foi para fora de casa, né? A mulher passou a sustentar essa casa também, né? O filho mais velho começou a ter que cuidar dos irmãos, né? No sentido de realmente ser responsável. Até que a gente escuta assim, nossa, eu considero minha mãe a minha irmã, porque minha mãe trabalhava muito. A gente escuta isso de pessoas hoje que têm 40, 30 anos, né? E, né, imagine as nossas crianças o que vão estar dizendo daqui 40 anos. Minha irmã me chamava de mamãe. De mamãe. Mas tinham irmãos, né? Tinha um irmão. E agora? Agora são crianças de família que tem um filho único, né? Então, a gente já não sabe mais o que pode, né, acarretar nessas relações, né? Mas aí, quando a gente fala dessa mudança, a gente não pode considerar isso, esse autoritarismo, né? Por que a gente não morreu? Olha, a gente não morreu, mas a gente tem muito adulto problemático, né? A gente tem muito adulto adoecido emocionalmente. Conta disso. Por lembranças, né, em registros. E às vezes são questões até assim violentas, que em vez da pessoa elaborar e mudar essa conduta, são pessoas que repetem esses comportamentos, porque aprenderam isso, né? Então, assim, hoje a gente está vivendo esse momento, né? Não é porque as crianças nasceram diferentes, é porque a nossa cultura foi mudando. E nós somos sujeitos de cultura. Sem cultura, a gente não tem muita a identidade, porque a gente precisa do outro. É o outro que inscreve para a gente o lugar, o mundo, as coisas. E aí a gente, uma frase também que eu sempre critico assim, na minha fala, nossa, porque eu não sei o que vai ser do mundo com essas crianças daqui tantos anos. Espera aí, você está atribuindo só a criança ao problema. Não, essa criança daqui tantos anos vai ser alguma coisa por causa dos relacionamentos que ela teve, né, do que foi ofertado a ela, né? Então, assim, claro que a criança, em certo momento da vida, ela tem um julgamento moral, ela tem um discernimento da situação, né? Eu não estou tirando a responsabilidade, porque todos nós somos responsáveis, mas é muito injusto a gente atribuir a dificuldade só à criança.
né? Mas você não acha que essas famílias que tinham essa estrutura, muitas vezes autoritária demais, tinham um respeito, eu não sei se era respeito ou medo, agora eu também não sei discernir, né? Um respeito maior, valores inseridos mais fortes, os valores eram contados, você não fazia uma coisa porque você sabia que você ia sofrer uma consequência. Isso. Né? Talvez por medo ou por respeito, não sei. Mas você não fazia, porque você sabia que ia ter uma consequência. Você não magoava alguém de graça. Porque você sabia que aquilo ia ter uma consequência. Esses valores, eles estão um pouco perdidos. Sim, porque tudo mudou, né? Essa mãe já não pode cobrar desse filho alguma coisa porque ela está mais tempo fora de casa. Né? E a gente tinha uma cultura que era, o que você falou, não sei se é medo, era de autoridade, né? Desculpa, de autoritarismo. Eu mando e você faz. Né? E a gente acabava perdendo muita qualidade de vida por isso, né? Muitas crianças eram retraídas e nesse processo todo, né, a gente também não pode deixar de citar que muitas violências aconteciam nesse autoritarismo, né? Eram famílias que aparentemente funcionavam, mas que por dentro tinha muito ali, muitas mulheres apanhavam e ficavam em silêncio, muitas crianças sofriam agressões físicas severas. Então, assim, tem o prós e os contras, né? A gente fala, assim, que o erro é quando a gente abandona tudo que a gente tinha para viver uma outra coisa. A gente não precisa de abandonar, a gente precisa de melhorar, né? Então, assim, o que a gente vê é uma perda, né? Tipo assim, se eu não pude ter um tênis para ir para a escola, o meu filho tem 10. Isso. Né? Então, assim, isso é um problema de resolver o que esse adulto viveu, né? Porque ele poderia dizer assim, olha, meu filho, a mamãe comprou você tem que cuidar, tem que limpar direitinho, porque a mamãe não tinha. Isso é um ganho para a criança. Agora, dar para a criança o que fez falta para o pai não cria nenhum sentido para a criança. Ela vai quebrar, ela vai jogar, ela vai perder. Aí a mãe fala assim, esse menino perde tudo, né? Que cabeça voando. Claro, ele não sabe o que atribuir a importância àquele tênis. Porque não fez falta para ele aquele tênis. Fez falta para esse pai e para essa mãe, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento onde a família compensa nas crianças a falta que eles tiveram enquanto crianças. Mas olha, Ludmila, na hora que a Mônica falou sobre o respeito, estou falando da família tradicional lá de trás. Independente se você sofria uma agressão física ou moral, que a gente tinha medo ou não, ou se era respeito ou não, mas a gente mostrava o respeito para qualquer pessoa que fosse mais velha que a gente, independente se você conhecesse ou não. Se tinha respeito, porque se você andasse na rua e estivesse fazendo alguma coisa, uma senhora de mais idade chamasse atenção, você baixava a cabeça e ficava. Hoje em dia isso é mais difícil. Agora, quem que transmite esse respeito? É o ano de 1950? Eu não posso. Eram as pessoas. Entende? Então, hoje eu ando pela rua e quando eu encontro uma amiga, eu falo pro meu filho, cumprimenta a amiga da mamãe, fala bom dia. Quem ensina isso para a criança somos nós. Mas o bom dia eu dou se você encontrar com qualquer pessoa, eu conhecendo ou não. Bom dia. Isso, mas assim, hoje os pais ensinam isso para o filho, toma a benção do vô, né? Então isso é um hábito cultural que as pessoas deixaram de ter. E a gente não pode atribuir só ao momento que a gente vivia uma correção mais severa. Na verdade, é como se fossem os pais se rebelando à educação que eles tiveram e dando uma educação contrária, né? Para ver se funciona. Para ver se funciona. Porque talvez aquilo me fez mal em um certo momento e eu não quero obrigar meu filho. E eu não sei, eu faço sem perceber. Tipo assim, meu pai fazia eu voltar para casa 11 horas. Aí, hoje, essa mãe deixa a filha ficar por conta, né? Então, ao mesmo tempo que você cria uma liberdade excessiva, você não cria o sentimento de cuidado. Porque quando você fala para um adolescente, para uma criança, olha, meu filho, cuidado, não volta cedo, né? Você demonstra um comportamento para com ele, onde ele percebe a importância, ele percebe que você está ali, que você ligou, né? E aí os pais, como
né, queriam ter vivido isso, libera geral, né? E não tem que ter essa possibilidade de mudança, mas sem perder essas coisas importantes que só o afeto vai trazer, né? A gente vê também, atualmente, as relações que estão permeando a amizade, né? Parece que tem pai e mãe que não querem esse papel de pai e mãe tradicional, né? E aí se tornam grandes amigos dos filhos. Só que esses grandes amigos, eles muitas vezes não determinam ordem, não determinam limite, não determinam como deveria ser essas relações. Mas agora eu vou deixar todo mundo curioso, porque nós estamos indo para o nosso intervalo, e quando nós voltarmos, eu quero que você fale um pouquinho dessa relação de mãe e filha, virar amiga e não ter mais essa relação de mãe e filha, e sermos amigas, né? Quando a gente voltar, eu quero que você esclareça um pouquinho pra gente. Agora nós vamos para os nossos patrocinadores. Café.com. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral, aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423, fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos, Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês. Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com. Estamos de volta com o nosso programa Café.com, da Rádio Equipe, e a gente vai voltar agora para responder a nossa pergunta. Nós estamos aqui com a psicóloga Ludmila, a Vaninha está comigo, né? Nós estamos aqui e nós saímos com uma pergunta. E era sobre essa relação de amizade agora, que, né, está muito em alta. Não, é meu amigo, meu filho é meu amigão, minha filha é minha amigona, pode me contar tudo. Até que ponto isso é saudável? Isso é saudável até incomodar o pai e a mãe, né? Quando esse pai exige alguma coisa e essa criança, adolescente, já não quer respeitar mais, não quer cumprir aquilo ali. Então, vai virar um incômodo, né? Vai gerar uma certa dificuldade quando esse pai, em certo momento, não for acatado na necessidade dele. O discurso é esse, né? É bonito, é bom, mas toda criança precisa de ter a figura materna e ter a figura paterna. Isso aqui, né, essas figuras, elas podem ser distribuídas entre outras pessoas. Às vezes a criança não tem um pai, mas é um tio, né? E essas figuras regularizam a ordem
da criança, né? E eu não estou falando ordem de rotina, eu falo ordem interna. Ela sabe a quem eu devo me direcionar, a quem eu devo pedir autorização, eu não posso tomar essa decisão sozinha, né? Então, assim, a relação de amizade que as pessoas falam muito hoje, eu entendo que é a necessidade do diálogo, né? A gente precisa de saber, né, de o que acontece com essa criança, o que ela pensa sobre as coisas, sobre as atitudes tomadas, mas ela não pode atribuir tudo o que está acontecendo a uma relação mediana, porque a relação mediana é a relação entre amigos, colegas, parentesco, e essa relação primária é entre função materna e função paterna, né? Então, a gente não pode confundir isso, porque na hora que esse pai tiver que tomar uma atitude, esse filho jamais vai aceitar a posição dele, né? Então, a gente tem que entender que há essa proximidade que as pessoas falam da amizade, na verdade, é a relação pelo diálogo, né? Mas você continua sendo pai e mãe daquela criança, né? Porque senão, o que ele tem? Ele não tem nada. Você continua tendo o papel do responsável. Isso. E aí essa criança, quando cresce, pode te tratar como mais um. Né? Como uma pessoa qualquer. Não me importo com a sua opinião. É uma amiga, né? É uma amiga. E dentro de casa, não é assim que funciona, né? Tem muitas regras ali para ser organizadas. E uma das dificuldades que a gente vê no consultório essas regras, dominar esses momentos familiares, hora de comer, hora de acordar, hora de dormir, né? Tudo parece possível, sendo que é importante para a criança ter uma organização, porque organizar a vida doméstica é organizar a vida secular também, né? Uma criança que não tem uma rotina doméstica, dificilmente ela vai conseguir aceitar uma rotina. Por exemplo, isso acontece muito quando a criança entra na escola. Mas eu falo entra na escola no sentido quando ela é cobrada para alfabetização, para escrita, para leitura, né? Ela não consegue alcançar as tarefas, muitas das vezes, porque ela não consegue se organizar. Ela não consegue ter início, meio e fim das coisas, né? Então, a gente vê isso porque é um ambiente assim, onde todo mundo entra e sai, onde ela não sabe que hora que tomou banho, se não tomou banho, e o que a gente vai fazer agora, liga para fulano pegar não sei quem, né? As relações são muito assim, muito instáveis. E aí, quando essa criança chega na escola, que é um sistema, o pequeno sistema da sociedade, né? Que tem regra, que tem cobrança, essa criança começa a sintomar. Ela dá dor de barriga, ela fica com medo, ela fala que a tia é chata, ela começa a falar que o amiguinho está implicando. E é muito importante a família, nesse momento, ter uma postura de bom senso, né? A gente procurar a escola, procurar um amiguinho, procurar ouvir a professora, porque essa criança também, como defesa, né? Porque aquilo ali gera um incômodo nela, ela pode ter uma atitude diferenciada, né? Ela pode realmente acabar incitando uma briga, fazendo uma pirraça, porque aquele ambiente está difícil para ela, porque ela não está conseguindo se organizar, né? Então, a gente também tem que ter essa colocação e a escola também tem que entender esse movimento da criança, né? Assim, de que ambiente ela está vindo. Eu tenho uma criança, e é muito, muito interessante isso, que cognitivamente ele é muito preservado, ele já escreve de letrinha cursiva, né? Mas o problema é que ele começou a rejeitar o lápis. Ele começou a rejeitar, pegar o lápis, colorir, né? E aí, quando a gente vai olhar para ele enquanto criança, enquanto função mental, ele está ainda muito vinculado internamente a brincadeiras simbólicas, fantasiosas. Então, assim, cognitivamente ele tem avanço, porque ele é uma criança que corresponde ao que é esperado pela idade, mas internamente, emocionalmente, ele tem muitas dependências. Emocionalmente, por exemplo, ele já deveria estar desenhando o corpo humano completo, ele desenha uma bolinha ainda. Ludmila, isso é um transtorno? Não. Essa criança está precisando de ser estimulada para que emocionalmente ela dê conta da vida dela,
né? Porque ele é um ótimo filho, mas mama mamadeira, não amarra o cardaço, não anda de bicicleta, dorme na cama da mãe. Então, assim, cognitivamente ele caminha, mas emocionalmente ele não caminha. Então, aí o que acontece? O problema aparece na escola. E, às vezes, o problema não é da escola, né? Às vezes a criança começa a dizer, nossa, todo mundo aqui está muito longe de mim, eu preciso ainda da minha mãe, né? Porque essa mãe super protetora, dá tudo na mão, e lá às vezes a tia, vamos pra filhinha, e ele fica assim, que filhinha, né? Pega minha mão, tia, né? Então tem crianças que precisam mais disso, e que a família tem que perceber essa dificuldade, porque se não perceber, o que acontece? Ela vai começar a interpretar a escola como algo ruim. E aí vai vir o choro, não quero ir na escola. Não quero, não faço. E aí a gente acha que é um grande problema da escola. E na verdade é um problema interno da criança. Uma coisa não resolvida nela. Difícil. Aqui. Quando as crianças, igual você está falando aí do problema interno aí, e que quando não tem limite, que tem esses problemas todos, aí entra na escola. E tem uma criança de uma estrutura familiar legal, boa. Aí ele não pode fazer nada, né? Porque ele está lá, ele respeita, a criança respeita, e vê o coleguinha fazer de tudo. Aí ele começa a fazer também. E aí agrava uma confusão, porque o outro faz, e o que a escola pode fazer? Então, aí é um dos problemas que a gente tem na sociedade, a imitação, né? Mas gente aprende imitação... por imitação. Se o outro está fazendo bagunça, aquele que está ali observando, ele vai se sentir também na possibilidade de fazer. Já é porque geralmente só vai pro lado ruim. É porque é uma criança que aparentemente tem mais autonomia, decisão, pega e faz, né? Isso atrai, né? Isso. Agora, eu queria só pontuar uma coisa. Às vezes, a criança bagunceira é a da família bonitinha. E a criança que tem uma família, às vezes, não tão organizada, é super centrada. Que talvez seja o lugar onde ele tem para se libertar também. A gente não pode atrelar, assim, uma família desorganizada, uma criança problemática. Pelo contrário. Às vezes, o que a gente percebe é família que tem mãe, pai, tudo bonitinho, e filhos também passando por muitas dificuldades. Agora, Ludmila, a gente permeou aqui pelas palavras autoridade e autoritarismo. A gente entende, né, o autoritarismo como ruim, né? E a autoridade como necessária. Mas, às vezes, essa autoridade também é confundida com medo. Porque tudo depende de como você recebe uma ordem, que aí vem, né, da estrutura que você falou, dessa convivência. E a escola, às vezes, realmente assusta porque ela tem uma regra de convivência. E que, às vezes, não é a regra que é da minha casa. Né? Como que a gente pode fazer para definir, para separar essa relação de autoridade, de respeito, de medo, que eu acredito que seja muito longe do autoritarismo, porque eu acho que o autoritarismo hoje a gente já quase não usa. Né? Porque a gente tem o diálogo. O autoritarismo, né, sempre vem pela consequência da violência. Sim. O autoritarismo vai deixar muitas rastros de violência. Muitas marcas, né? Muitas sequelas. Marcas, né? E uma delas é a agressividade. Porque quando você está sendo oprimido, o primeiro comportamento que a gente tem é a agressividade. Né? A gente não fala assim, vamos conversar aqui. Né? A gente tem essa condição mesmo, até histórica, né? De quando a gente está sendo oprimido, a gente reagir. Vem aí da nossa história de guerras, de conquistas, né? É a reação. A reação que a gente tem. Agora, a autoridade, ela precisa de existir, mas ela nunca vai conseguir ser boa, estabilizada nessa família, quando não tiver o amparo da afetividade, tá? Porque o castigo é válido, a correção é válida, mas se esse pai não saber se direcionar em nível emocional para essa criança, aquilo ali vai ter perdas significativas. Aí aquilo vai virar uma coisa pejorativa para a criança. Até a correção comum,
né? Então, assim, toda correção ela tem que vir pelo amparo do afeto. Tem pais que ficam muito irritados e depois não sabem retornar na situação e organizar aquilo com a criança. É aquele pai que estoura, mesmo que o pai esteja certo. Né? Às vezes a criança fez uma bagunça, fez uma coisa que não poderia, né? Ou que colocaria alguma outra pessoa em risco, mas a forma como esse pai aborda é o que é o diferencial. Né? Eu falo assim, crianças que têm medo, né? A criança que tem, eu tenho medo da chuva, medo daquilo, e aí eu falo assim, olha, se ela falar assim, eu tô com medo, e você falar, ai, minha filha, do quê? Você tá dizendo para ela que realmente aquele medo é real, né? E às vezes a gente tem que simplesmente falar assim, medo? Mas não tá acontecendo nada. A gente tem que um pouco de naturalizar aquela situação, né? Eu tenho uma mãe no atendimento, que aí ela fala assim, minha filha tá tendo na escola, sai da escola e tem dificuldade para dormir, fala que o coração começa a apertar e que não consegue dormir, nananã. E aí eu falei assim, olha, vamos avaliar, vamos ver, né? Vamos ver o que ela traz nos atendimentos. E aí eu achava muito engraçado que com a mãe ela fazia isso. E no consultório eu falava, e aí, como é que tá? Ela falou, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Né? E aí, quando era 11 horas, meia-noite, a mãe me chamava e falava assim, olha, tá assim, tá assim, tá assim. Eu falei assim, você vai pegar um copinho d'água, vai mostrar para ela que você tá pondo açúcar, vai mexer e vai falar, minha filha, toma um cadinho e deita. Né? Vamos ver, vamos passar aqui, pega um livro, vai ler, minimizar aquela situação grandiosa. A gente não pode desconsiderar o que a criança reclama. Né? A gente tem que considerar sim. Pode ter um fundinho de verdade. Pode ali, né? ter um fundão, né? Pode ter um fundo realmente considerável. Mas muitos dos movimentos eu percebia que ela não fazia comigo, não trazia como um problema, mas fazia com a mãe. Acaba que os pais, de certa forma, potencializam aquilo. Potencializam, né? Então eu falei assim, olha, agora você vai se deitar com ela, você vai ficar ali com ela um pouquinho, né? Não vai dar o celular, porque se ela não dorme, deixa eu ficar no celular, né? Então a gente também tem que começar a olhar esses movimentos que a criança faz, né? Porque principalmente a de 7, 8 e 9, ela já sabe muito bem o que ela quer. Né? Então ela sabe o jeitinho de falar, né? Quando quer, o que faz, já fiz o dever e eu quero ir ali. Então a gente tem que ter um cuidado com isso. E os filhos conhecem os pais, né? Conhecem. Nós conhecemos nossos filhos, mas os nossos filhos nos conhecem. E eles sabem onde é o ponto fraco. E é importante que essa mãe falava assim pra mim, assim, Ludmila, eu não consigo. Né? É como se ela não conseguisse realmente ajudar a filha a controlar aquilo, né? E eu falei assim, não, isso é seu papel e você vai conseguir, né? E quando esses pais não procuram uma ajuda, né, psicologicamente falando, e são pais permissivos, que você vê que está deixando, as crianças fazem o que quer e vai embora, o que vai dar um adulto, uma criança assim? Você acha que vai ter estímulo para alguma coisa? Então, a gente não pode prever. A gente pode ver crianças que passam por isso e que por não ter uma organização, não ter um ambiente seguro, vai lidar com a vida de uma forma meio desorganizada, vai ter muita dificuldade de permanecer nas coisas. Mas a gente também pode ter crianças que, a partir disso, elas internamente falam, eu não quero viver essa situação, né? Então, são crianças que conseguem, né, a partir delas mesmas, da necessidade que elas têm de fazer ao inverso. Mas essa desorganização, por exemplo, pode desencadear naquele adolescente que troca de curso sem parar? Pode. Que não consegue seguir uma carreira profissional. Sim, que não se sente bem em nada que faz. Não consegue se encontrar em lugar nenhum. Isso pode ser uma causa. Pode gerar isso sim. Porque a gente tem adultos, né, que estão nessa situação, ou que passaram por essa situação e muitas vezes não sabem, né? Fica assim, meu Deus, eu tenho algum problema, eu tenho alguma dificuldade de me relacionar. E não é. Na verdade, os pais têm uma fantasia que os filhos vão ser filhos depois da adolescência. E, na verdade, os filhos vão ser filhos a partir do que eles viveram na infância. Né? O que eles serão da vida não é se eles venceram o 3º ano. Né? É o que eles viveram nessa vida toda.
né? Então os pais ficam com esses sonhos glamurosos de que meu filho vai para a universidade, meu filho vai não sei o quê, meu filho vai, né? E não viu que essa criança não tem competência para aquilo, né? Então é uma coisa importante da gente. Você falou de observar. fantasia, né? Quando que a criança ela separa o real do imaginário? A imaginação. Quando você acha que ela consegue determinar isso? Então, isso aí é variável. Cada teoria tem uma preferência, né? Mas a gente sabe que, de acordo com o pensamento pré-operatório, por ali, né? Onde a criança já se debruça mais sobre o interesse, a quantidade, ela se envolve mais com as atividades escolares, esse processo fantasioso diminui um pouco. E a criança, quando chega a falar alguma coisa que de dentro de casa, você acha que ela está sempre falando a verdade? Aí a gente tem que avaliar o contexto, avaliar essa mãe, avaliar a escola, né? A gente tem que organizar. Por quê? A fantasia, que a gente chama do brincar, ela cessa por um tempo, né? Porque essa criança é exigida de outras formas. Mas a fantasia sempre vai fazer parte do nosso psíquico, né? Porque é uma das formas da gente imaginar, né? Da gente conseguir se ver em algum lugar, né? A gente vai fazendo isso. Agora, a criança que fica por um tempo muito longo, fingindo, achando que é o Homem-Aranha, que vai pular da janela, né? Então, assim, a gente está vendo que tem um prejuízo na fantasia. Essa fantasia não cessou, né? Mas o que a criança fala, a gente tem que considerar. Mas nem sempre é verdade. Porque a fantasia funciona como... a criança, por exemplo, a criança está sendo violentada, né? Ela pode criar uma fantasia de distorção, né? Para lidar... Ela não quer falar com isso, não quer falar do assunto. Porque ela quer lidar com aquilo de uma forma mais fantasiosa para não sofrer. A maneira que ela tem de se defender é aquela. É aquela. A gente estava até aqui conversando nos bastidores e a gente não pode deixar de falar. Muitas das vezes a gente está vendo que sempre volta para o pai e para a mãe, porque na verdade nós somos os adultos que educam essas crianças que estão aí. Né? E é muito comum, quando o filho reage, nós observarmos o que seria a nossa reação. Né? A gente olha para o filho assim, reagindo a uma situação que a gente está falando e a gente se vê no filho. Né? O filho é exatamente aquilo que nós fomos um dia. Né? Porque o gênio, isso tá, né? Isso passa. Isso, por mais que a gente fale assim, vai parecer, parece. Né? É genético. Alguma coisa ele vai puxar. Por mais que ele tenha a personalidade dele, alguma coisa ele vai herdar da gente. A gente estava falando do respirar fundo, né? Do pensar, do tentar agir com controle. Mas qual seria mesmo a melhor maneira da gente lidar com esses filhos mais crescidos quando eles nos contestam a ponto de nós vermos nós mesmos neles? Isso é uma grande realidade, né? Quando esse filho fala a sua própria fala, né? A fala do pai, a fala da mãe, tem as mesmas atitudes, e isso vem dessa relação. A gente carrega, a gente herda mesmo genes, características de temperamento, mas eles só são desenvolvidos a partir da relação com essas pessoas, né? Então, esses filhos estão observando a gente o tempo inteiro, eles estão entendendo as nossas preferências, eles resolvem problemas como você resolve os problemas, porque ele aprendeu com você. Então, você tem que entender que não adianta, né? Tem uma moça que trabalha com uma teoria montessoriana, ela fala que educação emocional não é abraçar e beijar o seu filho. É entender que ele tem um universo inteiro dentro dele de emoções, de preferências. E por que não ele exercer isso também? Os pais ficam muito irritadiços quando os filhos começam a dialogar, quando os filhos começam a colocar as coisas, a visão deles, as visões, né? E por que não? Por que esse filho, essa criança não pode ter isso? Você pode escutar, falar, filho, você está certo, mas hoje a gente pode fazer isso? Eu entendi isso aí que você quis dizer.
Mas a gente pode continuar fazendo isso, que é mais fácil para a mamãe, por causa, né? É você entender que o seu filho é um ser humano e não um pedaço de carne que você acha que vai fazer com ele o que você quiser. Porque essa criança vai te devolver isso aquilo que você deu para ela, né? Então, educação emocional é mais do que um abraço, é mais do que um presente, é mais do que falar assim, ai, que bonitinho, olha como é que você tá bonitinha, né? E às vezes a gente olha aquela criança com o laço mais bonito, com a roupa de marca, mas o rostinho dela triste, E a gente né? entende no dia a dia da sala de aula, Ludmila. No caso, eu entro uma vez por semana em todas as salas. Eu trabalho com música e contação de história. E a gente nota a diferença do aluno. Alguma coisa está acontecendo. Não é normal. A gente conhece, né? Incrível como a gente conhece ali. Uma vez por semana. Elas estão no dia a dia, regente de turma, né? O dia a dia vocês veem mais, mas é nítido, notório, que se eu entrar hoje, na semana que vem, se eu ver diferente, eu comento com elas. Ó, saí da sala hoje, fulano Uma tava coisa, assim, eu né? acho que quando a gente, eu falo brincando, né? Quando a gente cresce, parece que a gente vai emburrecendo. Porque todos nós fomos criança, né? Então a gente sabe muito bem pelas coisas que uma criança passa. Então eu fico pensando assim, como que um adulto consegue falar que não tem problema não, ela não está ouvindo não está vendo não. Vê tudo, né, Lúdia? Vê tudo, sabe de tudo. Esses dias eu até fiz uma postagem no meu Facebook, assim, cara, se seu filho está no quarto, para que você vai transar no quarto? Não é? Quantas vezes a gente viu, ouviu, a gente escuta todo mundo relatar? Que burrice é essa desse pai e dessa mãe ter relação sexual no mesmo quarto? Para depois levar para psicóloga resolver. Vai pro banheiro, vai pra sala, tranca em algum lugar. Mas assim, é ignorância de você. Ah, tá dormindo, né? A criança tem um sono, desperta. E ela participa daquilo ali também, né? Então eu fico pensando... E na cabecinha dela, elaborando o que é que está acontecendo. Né? E aí... Né, eu fico pensando, a gente tem que começar a entender, não esquecer que nós fomos criança, né? Porque a gente esquece e a gente quer fazer o que a gente quer. Agora, infelizmente, nós estamos chegando ao final e a gente vai ter que ter um outro programa para falar das emoções, né? Com certeza. Para lidar com as emoções, porque é um turbilhão de emoções e que a gente precisa começar a aprender a cuidar disso. Ô, Ludmila, desculpa, em nenhum momento, eu falei muito dessa relação com o pai, mas não porque eu não considero a criança como realmente ter uma dificuldade, mas porque eu recebo pais muito despreparados para lidar com as coisas. Então, eu acho que esses pais precisam de ajuda, né? Porque dúvida. esses filhos amam eles, né? E a criança reflete sobre E o que a ela criança vive, né? precisa de um pai e de uma mãe, né? E o que eles podem fazer para fortalecer essa relação? Então, procurar ajuda, procurar orientação, procurar conversar, tá vendo que tá irritado demais com o filho? Procura ajuda, não deixa essa relação ficar ruim, não deixa esse filho crescer com sentimentos negativos, né? Porque a criança entende, né? Que essa mãe, né, gritou, que essa mãe não voltou para conversar o que aconteceu, né? Então, procurar ajuda. Então, a gente fica aqui devendo um próximo programa para a gente falar mais sobre essas emoções e sobre essa relação. Agradeço a você, pode fazer suas considerações finais. Agradeço também. né? Porque a gente precisa de conversar sobre isso, né? As pessoas estão sofrendo em casa, mas a gente precisa de conversar muito. Obrigada, Vaninha. Obrigado, Mônica. Obrigada, Cassiano. Obrigada. E até o próximo programa, né? Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta.
Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral. Aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423. Fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos. Festa e Companhia. Faça a sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim, em inglês. E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul, I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com.com